Saúdo mesa diretora, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham no plenário, especialmente nossos amigos de Ilhota. Da mesma forma, saúdo quem nos acompanha ou vai nos acompanhar em suas casas. Vereador Jefferson Forrest, permita-me, Vossa Excelência, iniciar a minha fala da mesma forma que Vossa Excelência iniciou a fala. Senhoras e senhores, nós passamos um ano acompanhando os nomes dos vereadores Fábio Fiedler, Robinho, Célio Dias e dos suplentes Almir Vieira e Braz Roncalho, sendo divulgados pelos meios de comunicação, cantados em versos e prosa, até que, neste ano, com conhecimento de todos, esses vereadores tiveram, até este momento, seus direitos cassados. Perderam seus direitos políticos. No entanto, neste período, senhoras e senhores, a parte frágil, no primeiro momento, na minha compreensão, pagou o preço. Mas a chefia do esquema que resultou na Operação Tapete Negro deve ser muito forte e muito poderosa, porque os nomes não vieram à tona. Temos notícias que há 5 processos tramitando e os nomes são escondidos. Pode ter uma razão técnica na justiça, agora não há nenhuma razão política e social para esconder quem é que são aqueles envoltos. A chefia da Operação Tapete Negro, em tese, até porque já tem resultado de sentença judicial tratando desse assunto, e esses nomes são protegidos no estado de Santa Catarina, e isto nos incomoda muito, porque poderíamos, inclusive, ajudar a acompanhar e saber quem é que está envolvido e o que aconteceu, e, inclusive, contribuir nesta operação. Informar que, na condição de parlamentar, não concordo com esses procedimentos, vou continuar não concordando, podem dizer que estão protegidos por uma sentença judicial, por uma ordem judicial, mas não concordo com esse procedimento, porque eu quero saber quem é o cabeça, quem são os intermediários, quem é no 3º grau, quem é no 4º grau e quem era que estava no 5º grau, porque aparentemente pegaram o 5º escalão e não pegaram o 4º, 3º, 2º e o 1º escalão da Operação Tapete Negro. Esta é a minha primeira observação na tarde de hoje, vereador Jefferson. Transparência é a regra, então deem transparência, não é, vereador Ivanates? Publicidade é a regra, que deem publicidade e não apertem o Ministério Público. E no segundo momento, senhoras e senhores, eu quero dizer que não tratei publicamente, não, na Câmara de Vereadores desse assunto ainda este ano, e é um assunto muito delicado. O aumento do IPTU, a surpresa negativa do aumento do IPTU no início deste ano. Quem são os vereadores que sabiam, eu não sei. Eles ainda não nos contaram. Mas o presidente desta casa foi pego de surpresa, como a grande maioria da população de Blumenau foi pego de surpresa com o aumento do IPTU a partir do mês de janeiro. Quem sabia, que conte para a população. Nós não concordamos. Enquanto presidente desta casa, procurei articular com os senhores vereadores para trazer o prefeito a público falar sobre o assunto. Não deu acordo, o prefeito não veio a público, não veio na Câmara de Vereadores falar, ainda não veio. Ainda não veio. Pelo que eu tenho conhecimento, o prefeito não se pôs à frente em nenhum momento explicar essa situação, mas foi ele que determinou, aparentemente, este aumento. Então, amigo prefeito Napoleão, penso que os seus auxiliares estão tentando te proteger, estão te colocando numa encalacrada. Vai às ruas, Napoleão. Vá às ruas. Vá conversar com o povo. Vá sentir o povo, porque você vai ver e vai entender o grande erro que cometeu. Você fez alterações na legislação sem fazê-las. Você mexeu no bolso da nossa população sem contar a nossa população. Você traiu a sua história nesse parlamento e na condição de candidato, porque era você, Napoleão, que dizia que era o mais revoltado contra o incremento na carga tributária, e você incrementou a carga tributária, inclusive com a complacência de 3 vereadores diretamente envolvidos nesta casa. Isso não condiz com a sua história passada. Você está me parecendo Fernando Henrique Cardoso, que dizia: esqueçam o que eu escrevi, o que eu disse. Vereador Beto Tribes, mais um minuto para eu poder concluir. Mais um minuto, Vossa Excelência. Então, Napoleão, como você não veio até esta casa ainda,
não veio até esta casa e não veio a público em lugar nenhum, Napoleão. Você é bom de tribuna, você é bom de conversa. Faça isto, Napoleão. As portas do Poder Legislativo, aqui estou falando agora na condição de presidente do Poder Legislativo. As portas do Poder Legislativo estão abertas. Já disse isto por Raimundo, quando conversamos com o Raimundo sobre este assunto, que é quem articula com a Câmara de Vereadores e o governo. As portas do Poder Legislativo estão abertas. Esta cadeira está aberta, esses microfones estão abertos, os nossos ouvidos estão abertos. Gostaria de ter este plenário cheio, lotado, e a nossa população em casa acompanhando as suas justificativas. Não aqueles que estão apresentando essas justificativas tentando se arrogar na condição de técnicos. São técnicos, é verdade. Mas todas as justificativas técnicas que vocês estão dando não nos convencem. Vocês estão levando as pessoas à Proeb para tentar explicar e lá só dizem, não, não dá, não dá, não dá. A casa do Zezinho nasceu Silva e vai morrer Silva. O Napoleão pegou a casa do Zezinho que nasceu Silva e transformou essa casa em Souza. Isto é condição impossível, a mudança de conceito no que diz respeito ao IPTU. Napoleão, fica aqui o apelo do presidente do Poder Legislativo para o presidente do Poder Executivo, para o coordenador maior nesse município. Venha público, as portas estão abertas, o nosso carinho aqui para recebê-lo e que você venha dar essas explicações. Nesse interregno, nós vamos ver como é que nós nos movimentamos nos espaços que temos à disposição. Era isso na tarde de hoje.